A próstata, uma pequena glândula crucial para a saúde masculina, pode ser fonte de grande preocupação quando surgem problemas. Muitos homens enfrentam sintomas urinários que geram ansiedade, sem saber se estão lidando com algo benigno ou, potencialmente, com um câncer. Essa incerteza é comum e, muitas vezes, assustadora. Mas e se eu te dissesse que, embora os sintomas possam ser parecidos, existem diferenças cruciais entre o câncer de próstata e o crescimento benigno da próstata, conhecido como hiperplasia prostática benigna, ou HPB. Entender essas distinções é fundamental para buscar o tratamento correto e viver com mais tranquilidade. Neste vídeo, vamos desvendar as 5 principais diferenças. E se você valoriza informações de saúde claras e diretas, já deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nossos próximos vídeos. A primeira e mais fundamental diferença reside na natureza do crescimento celular. No câncer de próstata, estamos falando de células que se tornam anormais e começam a se multiplicar de forma descontrolada e agressiva. Essas células malignas têm a capacidade de invadir tecidos próximos e, o mais preocupante, de se espalhar para outras partes do corpo, um processo chamado metástase. Já na hiperplasia prostática benigna, a HPB, o crescimento das células da próstata é benigno, ou seja, não é canceroso. As células aumentam em número de forma organizada, resultando no aumento do tamanho da glândula. Embora possa causar sintomas incômodos devido à compressão da uretra, a HPB não se espalha para outras partes do corpo e não se transforma em câncer. A segunda grande distinção é sobre a localização e potencial de propagação. O câncer de próstata geralmente começa nas células glandulares da parte externa da próstata. Com o tempo, ele pode crescer e invadir a cápsula prostática, as vesículas seminais e, em estágios mais avançados, disseminar-se para linfonodos, ossos e outros órgãos distantes. Em contraste, a HPB geralmente se desenvolve na zona de transição da próstata, que é a parte interna da glândula, ao redor da uretra. O crescimento benigno empurra o tecido circundante e comprime a uretra, causando os sintomas urinários. No entanto, ele permanece confinado à próstata e não tem a capacidade de se espalhar para fora dela. A terceira diferença, e talvez a mais traiçoeira, está nos sintomas. Tanto o câncer de próstata quanto a HPB podem causar sintomas urinários muito semelhantes. Dificuldade para urinar, jato fraco, necessidade de urinar com frequência, especialmente à noite, e sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. É por isso que a autoavaliação é insuficiente. No entanto, existem alguns sinais de alerta que são mais sugestivos de câncer de próstata. Estes incluem a presença de sangue na urina ou no sêmen, dor óssea persistente, perda de peso inexplicável e fadiga extrema. É crucial notar que o câncer de próstata, especialmente em seus estágios iniciais, muitas vezes não apresenta sintomas. A quarta diferença reside nos métodos de diagnóstico. Ambos os quadros geralmente começam com exames de rotina, como o exame de toque retal e a dosagem do PSA, o antígeno prostático específico, no sangue. Um PSA elevado ou um toque retal alterado podem indicar um problema na próstata, mas não distinguem, por si só, entre câncer e HPB. Para confirmar um diagnóstico de câncer de próstata, é essencial realizar uma biópsia da próstata, que permite analisar as células sob um microscópio. Já para a HPB, exames como o ultrassom da próstata, urofluxometria para medir o fluxo urinário e questionários de sintomas são mais comuns para avaliar o grau de obstrução e o impacto na qualidade de vida. Finalmente, a quinta grande diferença está nas opções de tratamento. Para o câncer de próstata, as abordagens variam amplamente dependendo do estágio e da agressividade. Elas podem incluir cirurgia para remover a glândula, radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal ou, em alguns casos de baixo risco,
a vigilância ativa, onde o paciente é monitorado de perto. O tratamento da HPB, por outro lado, foca no alívio dos sintomas e na melhoria do fluxo urinário. As opções incluem medicamentos que relaxam os músculos da próstata ou reduzem seu tamanho, procedimentos minimamente invasivos que visam desobstruir a uretra ou, em casos mais severos, a ressecção transuretral da próstata, a RTU, um procedimento cirúrgico para remover o excesso de tecido. Recapitulando, as 5 principais diferenças entre câncer de próstata e HPB são a natureza do crescimento, o potencial de propagação, os sinais e sintomas mais específicos, os exames confirmatórios e as abordagens de tratamento. Entender essas distinções não é apenas conhecimento, é poder. Poder para buscar a ajuda certa, no momento certo. É fundamental lembrar que este vídeo oferece informações gerais e não substitui uma consulta médica. Se você está experimentando sintomas urinários ou tem preocupações com a saúde da sua próstata, o passo mais importante é procurar um urologista. Somente um profissional pode realizar um diagnóstico preciso e indicar o melhor plano de tratamento para o seu caso. Ter conhecimento sobre a saúde da próstata é essencial para todos os homens e para aqueles que os apoiam. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam se beneficiar dessas informações cruciais. E agora, queremos ouvir de você. Qual dessas diferenças você achou mais surpreendente? Você ou alguém que conhece já passou por uma situação semelhante? Deixe seu comentário abaixo e vamos construir uma comunidade de apoio e informação. Sua experiência pode ajudar muitas pessoas.